Glória a Deus, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, nós vamos falar agora da parte B. Lição 1, parte B. O mesmo tema, Levítico, adoração e serviço ao Senhor. O nosso textuário é o mesmo, porém o meu tabernáculo no meio de vós e a minha alma de vós não se enfadará. É importante os irmãos lerem, né? Leiam, meus irmãos. Na terça-feira, aqui é a lição para terça-feira. Leiam para os irmãos, repitam para os irmãos acerca do nosso textuário, acerca da verdade prática, acerca da nossa leitura bíblica em classe, e também leiam as leituras diárias. Não é para ler a leitura diária na hora do culto, na hora do ensinamento, mas sim durante a semana, os irmãos leiam a leitura diária para quê? Para ir se familiarizando com o tema, se familiarizando com a lição, se familiarizando com aquilo que é proposto pelo nosso comentarista, que é um excelente comentarista, Cláudio Honor de Andrade. Pastor, né, doutor Cláudio Honor de Andrade. Então aqui, nós já falamos por que Deus colocou o tabernáculo no meio do povo. Deus colocou o tabernáculo no meio do povo porque nosso Deus é um Deus centralizador. Deus quer ser o centro da nossa vida. Deus quer ser o centro da nossa adoração. Deus quer ser a nossa razão de viver. Claro, nós temos que trabalhar, estudar os nossos afazeres, porém, nunca se esquecendo que existe um Deus que está conosco, um Deus que cuida de nós, um Deus que se preocupa com a nossa vida. Amém? E também a nossa verdade prática, nós já falamos, a verdadeira adoração a Deus compreende necessariamente o nosso serviço voluntário, santo, amoroso ao seu reino. Irmãos, a adoração tem que partir da própria pessoa. A palavra pregada ou o hino, que tem uma concordância também, que a gente tem muito essa questão, olha, agora vamos adorar, coloca a sua mão para cima. Eu já comentei isso no vídeo anterior. Isso, meus irmãos, alguém vai dizer até que a forma de algumas culturas adorar, os coreanos, os sul-coreanos, eles adoram mexendo muito o corpo. Quando estão orando, né, segundo alguns dizem, eu nunca fui lá, mas as pessoas que já foram lá dizem, que eles se mexem muito, eles começam a orar, se mexem muito, eles ficam muito assim, é a forma cultura. Se você for para os africanos, quando eles estão adorando a Deus, eles estão dançando, adorando não, quando eles estão cantando, eles estão dançando, é a forma de eles cantar. E também, claro, é uma expressão, isso é uma expressão corporal, como eu disse no livro anterior, que às vezes o cântico, que às vezes o louvor a Deus leva sim à adoração. De que é adoração? Reconhecer que nós não somos nada, que Deus é tudo e que nos leva ao arrependimento, que nos leva a ser perdoados por Deus. Porque quando a gente reconhece que nós não somos nada, nós nos colocamos disponíveis, dispostos a mudar a nossa vida, a mostrar o nosso jeito de ser e também de pensar. Então, a adoração, meus irmãos, nós temos que deixar essa questão aí de essa adoração, vamos dizer assim, que é uma adoração fajuta, que a pessoa vem com um emocionalismo. Eu não comentei o emocionalismo na lição passada, mas agora cabe aqui. O emocional, ser atingido emocionalmente e somente no emocional, não é adoração. A pessoa pode ouvir um hino, que é um hino que gosta, uma música, vamos dizer assim, e a pessoa se emocionar, irmãos. É claro, o mundano se emociona. Então, se coloca lá uma música triste lá, a pessoa já está na sarjeta lá, foi largado pela mulher, eu sei lá, coloca uma música, a pessoa se emociona. Eu, quando eu era da mocidade, quando eu falava que ia cantar o Preciso de Ti, claro, meus irmãos, isso há 20 anos atrás, vamos cantar o Preciso de Ti. O povo começava a chorar antes mesmo de cantar o hino, ou seja, emocional, emocionalismo. Né? A adoração a Deus tem que atingir a nossa alma, não é somente o nosso emocional. O nosso emocional, muitas das vezes, claro, vai transparecer, algumas vezes transparece, mas não pode ser um emocional fajuto, apenas ali chorei e a vida continua a mesma coisa. O verdadeiro adorador, quando acontece de ele realmente adorar a Deus, ele procura o quê? A mudança de vida, porque é esse que a adoração vai levar, a mudança de vida. De colocar, de se prostrar diante de Deus, de reconhecer que não é nada e que Deus é tudo. Essa é a verdadeira adoração. E claro, consequentemente, a adoração vai trazer lágrimas, vai trazer tristeza. Por quê? O pecado ele tem que entristecer a nossa vida. Quando nós pecamos, nós temos que ficar tristes por pecar. E não é somente chegar, porque tem pessoas que têm facilidade para chorar. Então não é só porque está chorando que está adorando, irmãos. É claro que nós vamos ficar julgando as pessoas.
Mas entenda que a adoração é coisa profunda, é coisa que vai na alma, que vai lá, como fala no livro de Hebreus, nas intenções, que vai na divisão da alma e do espírito. A nossa adoração, o nosso desejo, o nosso sentimento tem que atingir a nossa alma, tem que atingir o profundo do nosso coração. Para quê? Para que haja mudança na nossa vida. Por que Deus propôs adoração, santidade e serviço no livro de Levítico, como o nosso comentarista pontuou muito bem? Para que o povo viesse ter mudança de vida, mudança de atitude, para que o povo pudesse mudar a sua mente, mudar as suas atitudes. É isso que Deus quer de nós. Não é chegar a cantar, agora vamos adorar a Deus, todo mundo levantando a mão, vamos. Irmãos, isso não é adoração, isso é show, é qualquer coisa, menos adoração. Ah, mas você está falando que muitos que estão ali podem adorar a Deus? Sim, podem adorar a Deus. Mas muitas vezes a proposta do cantor não é que a pessoa adore e se arrependa. É que apenas a proposta da pessoa vai lá e fique bem na foto do show ali para poder aparecer na televisão, irmãos. É somente isso. Então nós temos que ter discernimento e saber quando é adoração, quando o hino nos leva à adoração ou quando o hino nos leva apenas um emocionalismo, um emocional somente. Então tome cuidado com isso. Aqui na nossa leitura bíblica em classe, que é o livro das consagrações, nós vemos os dízimos, mas aqui no versículo 34, estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Ou seja, como eu disse para os irmãos, Deus não faz sugestão. Olha, faça isso porque é melhor para você. Nós vemos aqui que Deus ordenou. É uma ordem de Deus para que o povo possa fazer o quê? Colocar esses mandamentos não somente em placas, ficaram nas placas, mas que pudessem entrar no coração deles. A Bíblia Sagrada, ela fechada e somente lida, sem praticar, ela é apenas um livro. Mas quando nós começamos a buscar a Deus, conhecer mais de Deus através da Bíblia, e essa palavra entra dentro de nós, ela causa um efeito, ela causa uma mudança. Precisa causar um efeito, precisa causar uma mudança. Porque senão, meus irmãos, nós realmente não entendemos qual é a proposta. Então, nós não vamos entender qual é a ordem de Deus. Porque a ordem de Deus para Moisés foi para quê? Para que esses mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel. Deus ordenou para Moisés. Deus ordena para Moisés para ele passar para os filhos de Israel. Então, é uma ordem de Deus. Nós recebemos a palavra que Deus já nos concedeu e levarmos para o povo e falarmos acerca da palavra de Deus e transmitirmos a palavra de Deus, as ordenanças, os mandamentos, as leis culturais. Então veja, meus irmãos, que isso é algo que precisa ser levado para o povo. E aqui nós vemos que Deus, ele não sugere nada, Deus ordena, porque Deus pode mandar, nós obedecemos. Então aqui, no nosso objetivo geral, mostrar que a verdadeira adoração a Deus compreende o nosso serviço voluntário, santo, amoroso ao seu reino. Então, meus irmãos, é até muito interessante essa questão de amoroso ao seu reino. É uma coisa interessante aqui. Eu já tenho certo tempo no ministério, não no ministério ADF, mas no ministério como obreiro, um tempo de crente. Amoroso ao seu reino. Veja bem, amoroso ao seu reino. Ok? Claro, quem colocou isso foi o comentarista. Mas veja bem, amoroso ao reino de quem? Ao reino de Deus. Não é fazer todo esse cerimonial aqui, não era para os levitas fazerem para mostrar para Moisés, olha Moisés, está vendo como nós estamos seguindo as diretrizes? Não. Eles não estavam fazendo nada para Moisés, eles estavam fazendo tudo era para Deus. Então perceba que nós temos que fazer por amor a Deus, não para mostrar ao homem que está fazendo. Claro, consequentemente, quando nós fazemos para Deus, o homem também vê. Mas não é essa não pode ser a nossa intenção. A nossa intenção tem que ser feita por amor a Deus. Ninguém aqui, meus irmãos, está disputando quem é mais santo, quem é mais adorador. Não é porque o irmão do lado está falando língua estranha e ali adorando e está sentindo a presença de Deus que eu também tenho que sentir, que eu sou obrigado a sentir, porque eu estou ali. Não é uma disputa. Porque, infelizmente, em muitos lugares há essa disputa de mostrar quem faz mais, de mostrar quem é melhor, de mostrar quem pode mais. Não é essa a proposta de ser um adorador, de ser um santo e de ser um servo. Não é essa a proposta. A proposta é de ser um adorador, de ser um santo, de ser um servo, é mostrar para Deus, é fazer para Deus. Porque muitos fazem isso
querendo ou galgando, vamos dizer assim, posições maiores na igreja, posições maiores no ministerial, tá vendo? Eu estou fazendo. E só fazem dentro da igreja, e só fazem vamos colocar pro sacerdote ver, pro anjo da igreja, pro pastor ver. Olha, eu estou fazendo, mas quando está fora, faz tudo ao contrário, mas é por amor. Quando nós fazemos por amor ao reino, estando diante do sacerdote ou estando longe do sacerdote, estando diante do pastor ou longe do pastor, nós vamos ser a mesma pessoa, nós vamos fazer por amor a Deus, mesmo quando ninguém estiver vendo aquilo que nós estamos fazendo. Amém? Então aqui no tópico 3, o manual do sacerdote. O livro de Levítico foi entregue muito particularmente aos filhos de Levi, objetivando orientá-los quanto às atividades cultuais, santificadoras e intercessoras. Então aqui Deus dá um manual acerca de como ele deveria querer aquilo que nós já estamos falando. Mas aqui nós vamos falar acerca do sacerdote. É bom eu lembrar para os irmãos que o povo de Israel não foi o primeiro povo a terem leis. Não foi o primeiro povo a ter leis. Nós vemos que antes do povo de Israel existia o rei Hammurabi, que também ele criou um código de leis para aquele povo. É bom dar essa questão histórica aí, para os irmãos saberem que também outros povos também tinham leis, também tinham ritos, também tinham culturas. Então aqui nós vemos o rei Hammurabi, ele teve, até mesmo de compra e venda de casas, também era colocado, mesmo em pedras, nas letras cuneiformes, quando é colocado naquelas pedras, redigidas em pedras, né? Ou em tabletes, né? Melhor dizendo, em tabletes cuneiformes, que o tablete estava meio mole ali ainda, eles iam e escreviam ali, quando secava, ficava ali redigido acerca de um contrato de compra e venda. Alguns dizem que na época do rei Hammurabi, que viveu antes, até mesmo muito antes de Moisés, também existia até você prestar contas, ou seja, o IRS, o imposto de renda como é no Brasil. Alguns dizem até que naquela época já existiam as leis da propriedade, a lei de como andar na rua, a lei do talião, de que você olho por olho, dente por dente. Já existiam algumas leis ali. Então veja que o povo de Israel, além de ser um povo que estava recebendo a lei do próprio Deus, nós vemos que Deus estava tendo um cuidado com eles. Porque os outros povos também tinham leis. Não pensa que os outros povos eram bárbaros, eram povos que não tinham leis, que não tinham diretrizes, até mesmo leis, até mesmo de como adorar os seus deuses. Não adorar a Deus, adorar os seus deuses. Então os outros povos também tinham leis. Mas aqui nós vamos falar acerca da lei dos sacerdotes. Os sacerdotes dos outros povos também tinham suas leis. Então aqui na parte 1, atividades cultuais. Os levitas tinham como atribuição exclusiva zelar pela santidade, perfeição e beleza do culto de Deus, do Deus de Israel. Ou seja, os levitas tinham por obrigação, era obrigação de eles zelarem por tudo aquilo que estava no tabernáculo. O cuidado de desmontar, como desmontar o tabernáculo, como carregar a arca da aliança, não poderia carregar de qualquer jeito, porque a gente acha que eles começavam a desmontar tudo naquela bagunça lá, juntava tudo, colocava numa trouxa, fechava aí. Não, meus irmãos, não é bem assim não. Tudo existia um rito para que eles pudessem o quê? Desmontar o tabernáculo. E ainda vai dizer mais, e para que todas as coisas saíssem de acordo com as recomendações divinas, obrigavam-se eles a observar rigorosamente as ordenações do Levítico. Aí eu pergunto para os irmãos, a lei de Deus batia muito mais nos levitas, batia muito no sentido de eles deveriam seguir rigorosamente, era rigorosamente, né? Então perceba que quando você professor, você professora, você pastor, você que você que é um obreiro de Deus, saiba que é uma responsabilidade muito grande. Não é somente receber a unção e falar, não, estou tranquilo, eu posso fazer as mesmas coisas que os outros. Não, meus irmãos. Quando nós estamos mais próximos, quando nós recebemos a unção, como o nosso pastor falou, não é você subir no ministério, é você descer. Quanto mais nós descemos, mais é requerido de nós o quê? Andar cada vez melhor, ser cada vez mais santos. Não diante dos homens, mas sim diante de Deus. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Então veja aqui, foi dado para quê para os levitas? Eles terem essa oportunidade
de zelar pela casa de Deus. Então eles deveriam zelar e com muito zelo, com muito cuidado. Tudo deveria ter o quê? As roupas que eles vestiam, o jeito que eles deveriam se portar, a forma que eles deveriam colocar o sacrifício, nada, exatamente nada poderia sair fora daquilo que Deus mandou. E aqui, meus irmãos, uma das coisas que eles tinham que fazer também é atividades santificadoras. A reivindicação mais urgente e importante do livro de Levítico é a santificação de Israel como herança particular do Senhor. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Nós vemos, meus irmãos, que aqui tinha uma placa aqui na roupa do sacerdote que falava santidade ao Senhor. Nós vemos, meus irmãos, que antes de o sacerdote entrar no templo, ele deveria lavar as mãos, ele deveria se lavar, deveria se purificar para entrar, no caso, no tabernáculo. Antes até mesmo de ele sacrificar pelo povo, deveria sacrificar por ele e também pela sua família. Então veja, meus irmãos, que o sacerdote precisa dar o exemplo, precisa ser o exemplo. O sacerdote aqui é aquele que ensina o povo, que intercede para o povo, é o obreiro em evidência, seja presbítero, seja diácono, seja cooperador, seja o evangelista, seja o pastor, seja o professor da escola dominical, está em evidência. Então ele precisa ser o exemplo. Aqui, como nós vemos nas atividades santificadoras, eles deveriam, meus irmãos, seguir regras extremamente rígidas para continuar servindo no templo. Porque se tivesse qualquer coisa, não poderiam entrar no templo, nem no tabernáculo, não poderiam entrar no tabernáculo, nem no pátio do tabernáculo eles poderiam entrar. Então perceba que era muito rígido para ele. E é muito rígido também para nós. É bom que você passe para a igreja, que você diga à igreja, que tudo isso que está no livro de Levítico é para melhorar a nossa vida, não é para piorar. Não é para nos prejudicar. Porque toda lei, todo cerimonial é para nos ajudar a sermos pessoas melhores, a não sofrermos com os intempéries e as dificuldades deste mundo. E aqui na parte 3, atividades intercessoras. A principal atividade do sacerdote era, sem dúvida, fazer a intermediação entre o pecador arrependido e o Deus santo, único e verdadeiro. Existe uma questão entre o profeta e o sacerdote. O profeta traz de Deus para o homem. O sacerdote leva do homem para Deus. Então, o sacerdote, ele tinha o quê? Essa incumbência. Ele tinha que fazer isso, de ser um intercessor. Não que ele fosse um intercessor como Cristo, mas ser um intercessor como nós, de se colocar diante do povo, de se colocar no lugar do povo, de fazer algo pelo povo. Então aqui o sacerdote, ele fazia tudo isso que ele fazia, essa sua atividade intercessora, é para quê? Para que o povo pudesse ser abençoado. Quando o sacerdote ele buscava Deus e estava numa santidade ou numas questões rígidas para a sua vida, era para si também e para que o povo pudesse ser abençoado. Então nós vemos aqui que essa atividade intercessora do sacerdote era levar do homem para Deus, para que o homem pudesse ser perdoado, para que o homem pudesse ser redimido. E essa tem que ser a intenção do nosso coração, de orar, de ser um intercessor, de ser uma intercessora, falar acerca daquilo que nós temos consciência do povo, falar para Deus qual que são os problemas do povo, falar para Deus os problemas que existem onde nós moramos, as pessoas com quem nós convivemos e até com quem nós não convivemos, nós sabemos, temos a noção. Então essa tem que ser a nossa atividade além do jejum, porque o sacerdote, ele fazia isso. Ele tinha que estar santificado, ele tinha que estar rígido, era bem rígido as diretrizes para ele. Por quê? Porque se ele tivesse em pecado, meus irmãos, ele não poderia sacrificar. Se ele tivesse em pecado, ele não poderia entrar no Santo dos Santos. Porque ele deveria sacrificar, matar 2 bezerros, um ele soltava que ia para o deserto, como é um simbolismo no Novo Testamento, como Cristo levando o pecado do mundo, ele deveria matar e escorrer todo o sangue do outro. E com as mãos cheias de sangue, ele entrava dentro do Santo dos Santos, colocava a mão sobre o propiciatório, que é a tampa da Arca da Aliança. Para quê? Para que o povo pudesse ser perdoado. Então veja que essa é a atividade que nós temos que fazer. Quando a gente busca a Deus, se consagra, estuda,
leva o povo ao conhecimento, ao entendimento acerca de Deus, essa também é uma atividade intercessória. Amém? E aqui a nossa conclusão. A principal lição que extraímos do livro de Levítico é que Deus, o Santo, requer duas coisas básicas de cada um de seus filhos: que nos separemos do mundo e que nos dediquemos em pureza e santidade ao serviço. Este é o nosso culto racional. Culto racional, meus irmãos. O que é racional? É raciocinar no culto. É ter um culto, saber por que está ali, saber absorver o que está ali, saber separar muitas das vezes o que está ali. Porque às vezes, meus irmãos, a gente escuta cada coisa, né? Então perceba que nós temos que ter um culto racional. Nós temos que ter a nossa opinião, nós temos que ter a nossa vivência com Deus. E quando nós chegarmos no culto, pensar no culto, imaginar o culto, ter uma perspectiva acerca do culto. E aí, meus irmãos, consequentemente, nós teremos o nosso culto racional. Porque muitos chegam no culto, já estão pensando, não é que hora que o culto vai acabar, mas quanto tempo falta para o culto acabar. Isso é perigoso. Então, que nós venhamos ter um culto racional, que nós venhamos saber por que nós estamos ali, qual é a função de estarmos ali, passarmos para a igreja o entendimento por que a igreja está ali. Para quê? Para adorar a Deus. É uma possibilidade de nós nos arrependermos, reconhecermos a Cristo como o único e suficiente Salvador, trilharmos os caminhos do Senhor, termos a nossa mente com conhecimento e sabedoria acerca de Deus, para que outras pessoas também sejam alcançadas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Amém? Qualquer dúvida, meus irmãos, pode perguntar. Estamos abertos. Eu, pastor João Áquila, pastor Ilmar César, nós estamos aqui, meus irmãos, para servir os irmãos, e que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Deus abençoe.